Fala pessoas de outro mundo, eu sou o Joe e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, eu tinha esquecido como é difícil gravar vídeo pro YouTube. Meu Deus do céu, é tipo assim, sabe, eu desaprendi mesmo, mas vamos que vamos. Hoje a gente vai falar sobre a nossa maratona de Halloween, o Eclipse dos Três. E se você já quer participar, eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final, tá certo? Bom, para vocês que acompanham o nosso clube, a gente criou uma trama chamada o Eclipse dos Três, mas começou lá no ano passado com a Batalha das Sombras. E a gente quis dar continuidade com esse Eclipse dos Três. John, mas por que o Eclipse dos Três? A gente vai ler um pedacinho da trama aqui e vocês vão entender tintim por tintim, tá bom? 3 décadas se passaram desde que o Grimório das Sombras foi despertado. Eu tô aqui com a minha colinha, eu vou colocar aqui também para vocês irem lendo, tá? As páginas espalhadas pelos mundos ocultos provocaram um caos crescente. Caçadores do Véu e Conjuradores de Abismo, que já são os dois clãs, né, existentes dentro dessa trama, travaram batalhas sangrentas, revelando segredos há muito enterrados. Mas no clímax do confronto, uma página jamais localizada foi finalmente encontrada. E com ela, um novo nome foi sussurrado pelas trevas: os Oráculos do Fim. Então nós introduzimos aí um terceiro clã, tá? E assim, tá incrível porque a gente já criou todas as artes, a gente já criou todas as informações, tá? Desses 3 clãs, que eu também vou deixar aqui tudo anexado para vocês irem vendo, tá bom, gente? E eu tô deixando aqui algumas imagens para vocês verem como que tá a estética, como que tá as artes, tá bom? Continuando aqui. Com a chegada dos Oráculos do Fim, a guerra entre os caçadores e os conjuradores toma um novo rumo. As alianças são questionadas, as certezas abaladas, cada grupo deve reunir suas forças e decidir: continuar a guerra entre si ou unir forças contra o verdadeiro fim que se aproxima. Nesse Halloween, o Eclipse dos Três marcará a noite mais sombria do século. O véu entre os mundos será mais fino do que nunca e o Grimório decidirá a quem servirá. Gente, essa trama, quando eu comecei a escrever e compartilhar com o pessoal, a gente ficou tão empolgado, porque faz mais de 3 meses que a gente já está organizando essa maratona. E quando surgiu, né, a trama e essa oportunidade de a gente colocar um terceiro clã, a gente falou, nossa, gente, esse ano vai ser muito mais incrível do que ano passado. E, enfim, eu espero muito que vocês participem juntamente conosco. Bom, falando um pouquinho sobre cada clã, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui as imagens dos Caçadores do Véu, tá? Nós temos aí, então, eles com essa estética meio branco, meio dourado, com os cabelos brancos, tá bom? E aí nós temos aqui a motivação deles é proteger o equilíbrio entre os mundos, a habilidade caçar e aprisionar entidades sombrias. E aí nós temos o símbolo, né, desse clã, que é uma adaga de prata atravessando um véu rasgado, e as cores, como eu disse, dourado, prata e branco. O próximo, eu também vou deixar aqui para vocês, são os Conjuradores de Abismos. Né? A motivação deles é controlar o oculto para obter o poder absoluto, tá? A habilidade, invocação e domínio das forças sobrenaturais. E o símbolo é um olho negro envolta em chamas douradas, tá? E a cor, preto e dourado. E nós temos um novo clã, que são os Oráculos do Fim, que a motivação deles é destruir a realidade atual para revelar a verdade por trás do tempo e da existência, habilidade com visões proféticas e manipulação do destino, símbolo, um círculo incompleto com rachaduras e uma ampulheta invertida no centro, e cores roxo, azul e cinza escuro. Tá, gente? Falando um pouquinho dos clãs, cada clã tem um objetivo, tem desafios, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam desses clãs, da estética. Eu quero saber tudo aqui nos comentários, tá bom, gente?
A duração dessa maratona vai ser do dia 1º até o dia 31. E os objetivos centrais são divertir e incentivar a nossa galera lá na comunidade, incentivar você também que tá vendo esse vídeo e fala, pô, eu quero participar dessa maratona sim, né? A gente também quer proporcionar desafios criativos, né? Desafios tanto no clã, como desafios livres ali, para incentivar a sua leitura, né? Para incentivar você a ler mais, a desencalhar um livro que está ali na sua estante há muito tempo, né? E tudo nesse clima maravilhoso de Halloween, tá? E nós também queremos introduzir uma história original que a gente escreveu, um ano que a gente está escrevendo aí desde o ano passado. E, enfim, tá sendo incrível toda essa mobilização, né, das pessoas, dos nossos membros, do pessoal postando lá. Eu tô amando. E esse é o mês mais incrível para mim, né? Todo mundo sabe lá na comunidade, todo mundo sabe também no nosso clube. Enfim, tá sendo incrível. Bom, como vai funcionar? Então, nossa maratona, como eu disse para vocês, vai do dia 1º até o dia 31. Você vai escolher, né, o seu clã e você vai escolher os seus desafios. Os desafios, eles são livros e também são desafios livres, como eu disse para vocês, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, né, nesse passo a passo que eu vou falar agora. O primeiro é que você precisa fazer a sua inscrição no Maratona PP. O Maratona PP é um aplicativo, você pode acessar tanto pelo celular, né, pelo aplicativo, ou pelo PC. E lá a gente já criou, né, a nossa maratona, já tem todas as informações lá, já tem todos os desafios, e você precisa fazer sua inscrição. Né? Você precisa ter um e-mail, um Gmail, né, um e-mail pelo Gmail, e você vai fazer sua inscrição no Maratona PP. Depois, você vai escolher o seu clã. Tá? Nós temos os 3 clãs, que são os Caçadores do Véu, os Conjuradores de Abismos e os Oráculos do Fim. Você vai escolher um baseado ali nos desafios, tá bom, gente? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Segura a ansiedade aí. Depois você vai preencher um formulário. É importante que você preencha esse formulário, porque através desse formulário a gente vai fazer sorteios. Através desse formulário a gente vai poder retirar gráficos, tá? Para mencionar depois a maratona. Então é muito importante que você preencha certinho esse formulário, ok? Depois você vai montar a sua TBR. Joe, o que é TBR? É a lista de livros que você vai ler no mês de Halloween, tá bom? Nesse mês, nos nossos clubes, a gente já vai ler 3 livros. Com o clube presencial, nós vamos ler Expresso Fantasma, tá bom? Eu vou deixar a fotinha aqui. Nós vamos ler também com o clube geral o Mr. Mercedes. E nós vamos ler também o livro Frankenstein, tá bom? Então, você pode escolher essas leituras e colocar, ou você pode escolher outros livros também para colocar na sua TBR. Joe, posso colocar apenas 1 ou 2 livros porque está corrido para mim? Pode, você pode colocar quantos livros você quiser, tá bom? De 1 a 5. Joe, posso participar de mais de um clã e tudo mais? Pode. No formulário você vai colocar o primeiro, né? Que você quer participar, mas se você quiser fazer os desafios dos outros, você pode fazer. Eu, Joe, tá? Até desafiei os meus amigos, o Ricardo e a Lau, para eles fazerem também, tá? E a gente lê os livros de todos os clãs, né? Então são 15 livros e tem um monte mais de desafios. Enfim, a gente é louco? A gente é louco. Na realidade, eu sou louco, né? Mas, assim, desafiei eles. Vamos ver se a gente vai conseguir cumprir. Gente, e por último, você vai entrar no grupo, porque é lá no grupo que a gente está movimentando, né? O pessoal está compartilhando ali todas as suas impressões. Então é importante que você entre também no grupo oficial lá na nossa comunidade. No Maratona PP, gente, tem os nossos desafios. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os nossos desafios, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela, passando os desafios de cada clã. Então, vamos começar pelos Caçadores do Véu. Vou aqui para minha colinha de novo, vocês estão vendo que eu estou usando muito ela. Os Caçadores do Véu, nós temos os seguintes desafios. Primeiro, ler um livro com capa predominante amarelo, tá bom, gente? Então, um livro na temática amarelo, com capa amarela, tá bom? Segundo, ler um suspense ou thriller. Terceiro, ler um livro que você já tentou começar e abandonou no passado. Quarto, ler um livro com menos de 200 páginas,
tá? Mas se passar um pouquinho, 240, 250, não tem problema, tá, gente? Entra aqui nesse desafio também. Ler um livro nacional de suspense, fantasia sombria ou terror. Esses aqui são os desafios dos Caçadores do Véu e nós temos a responsável pelos Caçadores do Véu, que é a Lau, tá bom, gente? Depois nós temos os Conjuradores de Abismo, os desafios dos Conjuradores. Primeiro, ler um livro com criaturas sobrenaturais, vampiros ou bruxas, tá? Segundo, ler um livro que tenha uma adaptação para o cinema ou TV. Essa é a oportunidade de vocês lerem e assistir também, já no clima de Halloween, hein, gente? Terceiro, ler um livro em que a narrativa se passa em outro mundo ou dimensão. Quarto, ler um livro que cause medo ou desconforto real em você. E o quinto, ler um livro com a capa predominante preta. Tá? Esses são os desafios dos Conjuradores de Abismos e o responsável é o Ricardo, tá certo? Depois nós temos os Oráculos do Fim. Os desafios são o seguinte: ler um livro com a capa predominante roxa, ler um livro com demônios ou monstros. Terceiro, ler um livro que você acredita que pode virar favorito do ano. Quarto, ler uma HQ ou um mangá. E quinto, ler um livro que esteja parado na sua estante há muito tempo. E o responsável por esse clã sou eu, o Joe, tá certo? Depois, gente, nós temos os desafios livres. O que são os desafios livres? São desafios que não precisa necessariamente colocar um livro, tá? Então, você vai ver, a gente vai ler aqui alguns, e você vai ver que você vai fazendo essas atividades durante o mês de Halloween, e aí você vai dando check lá no app do Maratona, tá bom? Vamos falar sobre esses desafios agora, ó. Primeiro, postar um stories com a TBR da Maratona, né, que a gente fez uma imagem para vocês postarem. Marcou o clube, já pode dar o check lá. Segundo, compartilhar nos stories uma frase ou citação sombria de um livro que você gosta, marcando o clube. Fazer um Reels, TikTok mostrando o seu cantinho de leitura preparado para a maratona, ou a sua estante toda decorada de Halloween, tá? Marcou o clube, já pode dar check. Postar uma foto com filtro assustador ou maquiagem, tá bom? Marcando lá também o clube. Compartilhar nos stories uma música com essa vibe, né, de maratona, de meio sombria, e marcar lá também. Assistir um filme ou série, tá? Postar a imagem do clube dizendo qual vai ser o seu clã, se você vai ser caçador, conjurador ou oráculo. Também nós fizemos uma imagem bem bonita, né? Você coloca a sua fotinha lá, marca o clube e você já pode dar check também. Convidar 2 amigos para participar da maratona, tá? Participar da nossa maratona especial dentro da maratona, que vai ser uma maratona 24 horas, tá bom? No dia 18. Indicar um livro sombrio ou suspense para alguém, né, ali nos seus stories e marcar o clube também. Então, esses desafios é legal, porque mesmo que você não consiga participar, né, dentro de algum clã, lendo algum livro na realidade, você pode participar desses outros desafios livres. Então, gente, eu não vou participar da maratona porque eu tô sem tempo. Então faz esses desafios livres. E aí você participa da maratona também, tá bom? Não esquece de escolher o seu clã mesmo assim, né? E aí você faz esses desafios livres. Falando um pouquinho agora do nosso desafio das 50 páginas por dia. A gente já tá, né, com essa dinâmica já faz uns 2 meses, mais ou menos. E o pessoal tem compartilhado, né, as suas leituras, aquilo que eles estão lendo dentro desse desafio. Então é muito legal ver o pessoal usando o nosso template e marcando ali quais são os livros, quantas páginas leu e depois fazendo uma soma no final da semana. Isso está sendo muito legal, isso ajudou muito o nosso clube e ajudou muitos leitores também, né, a ter esse hábito na leitura. Então, a gente vai continuar com esse desafio de 50 páginas, tá bom? A gente fez um template especial da maratona de Halloween, o Eclipse dos Três. Tá lindo, vocês podem usar, tá bom? E esse é o objetivo, de você ler
e compartilhar, marcando o clube, colocando ali nas suas redes sociais, tá bom? Esse desafio das 50 páginas por dia. E também nós temos o desafio dos 31 dias de conteúdo. A gente vai postar conteúdo todos os dias no nosso clube, tá bom, gente? Então vai ser incrível. A gente tá com uma equipe muito legal. Eu vou deixar a fotinha aí das pessoas passando para vocês verem, que são os nossos amigos, são os nossos parceiros. E tá sendo incrível, a gente já tá dentro do grupo ali, compartilhando as nossas informações, os nossos posts. Então o objetivo é a gente ter conteúdo todos os dias, conteúdos que engajem, conteúdos que façam, né, os nossos membros, tanto da comunidade quanto os que estão no perfil, terem dicas ali sobre livros, né, curiosidades. Então vai ser um momento muito incrível. É a primeira vez que a gente faz isso no nosso clube, de post todos os dias. A gente já fez isso no mês do orgulho, mas a gente postava toda semana, né, e tudo mais. Agora é todos os dias. Eu conto então com cada um de vocês, né, para ajudar a gente com esses conteúdos, curtindo, compartilhando, republicando, né, esses conteúdos do clube. No dia 18/10, nós vamos ter um desafio da caracterização. Você vai poder fazer a sua inscrição até o dia 15/10, tá? Tem um formulário específico também que eu vou deixar aqui linkado para vocês, tá bom? Você vai se inscrever e aí no dia 18/10 você vai encaminhar essa foto juntamente com o processo, tá bom? Não pode ser IA, pelo amor de Deus, gente, tá? Você encaminha essa foto juntamente com o processo e aí a gente vai colocar para votação no nosso perfil. O primeiro e o segundo lugar vão ganhar uma premiação especial, né, de livro, com brinde, e assim, a gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês. Então, se você gosta de fazer caracterização, eu amo, né? Amo, 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 amo. E se você gosta de se pintar, se você gosta de fazer, né, de se vestir, vem participar junto com a gente, porque vai ser incrível. No dia 25/10, nós vamos ter uma festinha de Halloween, então você pode se inscrever também, tá? Nessa festa de Halloween. A gente vai fazer na casa de uma das pessoas do nosso clube, da Verônica, tá bom? E aí você pode procurar a gente, tanto eu quanto o Ricardo quanto a Lau, para se inscrever. Lembrando que vai ser uma festinha aqui em São Paulo, tá? Então, se você quer de outra localidade, a gente ainda vai chegar aí, tá? Mas se você que é de São Paulo e quiser participar, né, você se inscreve para participar dessa festinha de Halloween aí, que, assim, promete também, tá, gente? A gente só faz coisa que promete. Pelo amor de Deus. Gente, mostrando um pouquinho para vocês os nossos templates, tá bom? Então, nós temos aí os templates de cada clã, tá bom? Para você colocar a sua fotinha. Nós temos o template da TBR, tá? Para você também colocar os seus livros e marcar o nosso clube. Nós temos o template do desafio das 50 páginas, tá bom? Que a gente só modificou, mas que tá lindo. E eu vou deixar passando aqui também, tá? A nossa foto oficial aí da maratona, que a gente colocou lá no Maratona PP e que tá incrível, né? Tá maravilhoso. Falando um pouquinho agora sobre as nossas lives de sprint. A gente vai fazer no Discord, tá bom, gente? Toda sexta-feira, das 9 às 10 horas. Joe, por que esse horário e por que na sexta-feira? Porque a gente entende que, né, na sexta-feira ali algumas pessoas não trabalham no sábado e, consequentemente, podem participar com a gente nesse dia, tá bom? Lembrando assim também que sexta-feira, né, gente, é um climinha assim pra gente assistir um filminho, pra gente fazer uma leitura. Então o objetivo é a gente entrar, fazer leitura juntamente com vocês nesse sprint, ou assistir um filme, fazer um bate-papo ali pra ver como que as pessoas estão reagindo, né, à nossa maratona. Então vai ser incrível, tá bom? E aí aqui eu vou deixar pra vocês a agenda certinho, com todas as informações, vai estar passando aqui na tela também. No dia 28, a gente fez a nossa esquenta na Fogueira da Bruxa, foi muito legal, tivemos sorteio e explicamos o projeto para as pessoas ali. Ontem nós tivemos o início da nossa maratona de Halloween Eclipse dos Três. No dia 3/10, que é essa sexta-feira, a gente vai ter um sprint
da maratona, que é essa maratona das 9 às 10, tá? E no dia 10 do 10 a gente também vai ter sprint. No dia 18 do 10, a gente vai fazer diferente. A gente não vai fazer na sexta, a gente vai fazer no sábado, do meio-dia até a meia-noite. Então vai ser uma maratona de 12 horas dentro da nossa maratona de Halloween. Então eu quero convidar vocês para participar, porque, gente, quem já participou é incrível. Assim, a gente lê muito, a gente conversa, a gente fofoca, a gente faz sorteio. Olha, é sensacional. No dia 24 do 10, que é na outra sexta-feira, depois da maratona, das 21 às 22 a gente vai ter sprint de novo. E no dia 25 do 10, a gente vai ter a nossa festinha de Halloween. No dia 4 do 11, a gente vai encerrar, então, a nossa maratona com uma outra maratona de leitura de 6 horas. Então vai ser do meio-dia até às 18. Então a gente encerra no dia 4 do 11 toda essa experiência que só está começando, tá? E eu espero muito que vocês se inscrevam, que vocês compartilhem as suas observações, né? Que vocês compartilhem a TBR. A gente já tá vendo alguns membros fazendo isso e, assim, o nosso coração tá muito feliz por isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza que a gente vai responder para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e fui!